Olá, estudantes da primeira série! Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre relato de experiência. E os nossos objetivos são... O que será que a gente quer de objetivo no relato de experiência? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Interpretar, ler trechos de um relato de experiência. Também nós vamos aproveitar hoje para conhecer, os diferentes efeitos de sentido decorrentes do uso das conjunções. Vamos relembrar alguns aspectos da organização sintática das orações subordinadas. Lembram das subordinadas? Vem cá, prof. Vamos aí conhecer o texto. Você possui muitas experiências? Ai, 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 hein? Pensa. Possui experiências? Costuma contar às pessoas sobre as suas experiências? Será que você conta? Você já escreveu sobre alguma das suas experiências? Onde você escreveu? O que você imagina ser um relato de experiência? Ó, bem a palavrinha, ó. Relato. Vem do verbo relatar, ó. A professora colocou uma imagem aqui para você lembrar. Nas tuas aulas aí de outras disciplinas, você faz relatos, Então, observe bem agora como é um relato de experiência. Vem comigo. O relato de experiência, como o nome já diz, é uma descrição o quê? Detalhada de alguma experiência vivida. Pode ser no campo acadêmico ou até mesmo no cotidiano. Ai, prof, o que é cotidiano? Lembra aquele dia, do dia a dia, que você encostou o seu dedinho no fio desencapado? Ah, foi uma experiência? E como você relatou isso depois? Ah, você contou. Eu inadvertidamente fui lá, encostei no fiozinho desencapado. E aí, esse relato, ó, você conta da sua vida. Também pode ser do tipo, no campo acadêmico, assim, como dizem vocês, Exemplos de relatos de experiência vivida no cotidiano, nós temos alguns. Vamos acompanhar aqui os tipos. Um diário, onde você escreve as suas confidências. Ai, 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 hein? Se alguém pega esse diário. Memórias, suas memórias, como você recorda do que passou, da sua infância. Biografia, ó, biovida, grafia escrita, biografia. A sua biografia. Quando eu tinha 2 anos, quando eu tinha 4 anos, eu ganhei a minha primeira bicicleta, meu Deus! Então, veja, dentre outros tantos que temos, relatar é isso, significa você descrever detalhadamente alguma experiência. Vou fazer exercício mental. Você e eu. Procure lembrar qual foi a primeira vez que você andou de bicicleta. Reflita, pense, como foi? Foi bom, Então, você está fazendo aí um relato mental, buscando uma memória para daí relatar para mim o que você fez. O relato de experiência circula no meio acadêmico, no meio escolar, Esse quiz, eu coloquei algumas opções para vocês, ó. Letra A, acadêmico e jornalístico. Letra B, escolar e jornalístico. Letra C, jornalístico e literário. E letra D, acadêmico e escolar. Onde será que ele circula, esse relato? Eu vou dar, claro, um tempinho para você pensar sobre isso e resolver. Volto daqui a pouco. Combinado?
Voltei para saber se você fez o exercício. O relato de experiência circula no meio, qual meio? Acadêmico e jornalístico, escolar e jornalístico, jornalístico e literário, em qual meio? Acadêmico e escolar. Então, olha, acertou quem pôs a alternativa D. Para você refletir. Ai, 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 professora, refletir, sim, refletir, pensar. Qual foi o último acontecimento que lhe ocorreu? Você contou para alguém? Ai, 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 contou ou não contou? Fala só para mim. Você escreveu sobre isso? Escreveu? Você pensa no seu interlocutor quando relata uma história? Você pensa para quem você vai relatar isso? Qual é a linguagem? Como que você vai fazer? Ó, pus até uma imagem aqui. Será que eu relato da mesma maneira um fato cotidiano ou um fato acadêmico escolar? Qual é a linguagem que eu tenho que usar? Os relatos, gente, eles trazem predominantemente a narração. Então, eles são textos narrativos. Em alguns casos, o texto traz também características descritivas. Ai, prof, não estou lembrado o que é descritivo. Descrever é como se você tirasse uma fotografia falando. Estou enxergando um objeto retangular, de cor branca, com letras. Ó, estou descrevendo. Por se tratar de um texto oral ou escrito, no qual o autor é o protagonista, ou seja, você que está fazendo, uma das características pessoais é escrita em primeira pessoa. E outra característica do gênero relato é predominância dos verbos no pretérito. Você lembra o que é o pretérito? Sim, passado, isso mesmo. Pretérito, ó, eu estou aqui, eu estive aqui, eu estava aqui, eu estar aqui. Então, lembrando que na nossa língua portuguesa, nós temos o pretérito perfeito, eu cantei. O pretérito mais que perfeito, eu cantara. E o pretérito imperfeito, cantava e continuo cantando até hoje, que dá uma ideia de continuidade. Aqui nós vamos observar agora como que no relato aparecem os verbos. Por que no relato a predominância dos verbos no pretérito? Por que você acha isso? Para produzirmos um relato, quais informações são importantes para destacarmos? Então, agora, você vai pensar sobre essas duas proposições aqui e, a seguir, nós vamos conferir isso. Combinado?
Voltei! Tenho certeza que você fez tudo. Então, venha comigo conferir. Vamos ver as respostinhas certas? Ó, por que no relato a predominância dos verbos no pretérito? Porque é algo que já aconteceu, ó. O próprio verbo aconteceu aqui, ó, tá no passado. Aconteceu, ó, para trás. Para produzirmos um relato, quais informações são importantes para destacarmos? As informações da narrativa. Se eu estou relatando, eu tenho que dizer quem fez, quem aconteceu, onde, em que lugar aconteceu, como, de que maneira, quando, tempo, né? Que dia, mês, hora, local e por quê. Então, quando eu falo quem, onde, como, quando e por quê, eu já estou introduzindo as informações importantes do relato. Por quê? Porque relato pertence ao gênero narrativo. Então, colocando aqui, ó, elementos da narrativa. Percebeu? Agora é o momento mágico da nossa aula. Vamos à leitura de um exemplo de relato. Até então, leitura era coisa doméstica. Tinha a ver apenas comigo mesma, com os livros que havia na estante de quinquilharias de meu pai e com os volumes que avós, tias e madrinhas me davam de presente. No cardápio destas leituras, Monteiro Lobato, As Aventuras de Tarzan, os volumes da Biblioteca das Moças. Dona Célia, nossa professora de português, mandou a gente ler um livro chamado Inocência. Disse que era um romance. Na classe tinha uma menina chamada Maria Inocência, loira, desbotada, rica e chata. Foi por isso, com a maior má vontade, que comecei a leitura do romance de Visconde de Toné, de quem nunca tinha ouvido falar. Visconde, para mim, era o de Sabugosa. Depois vieram outros em casa e na escola. Com o tempo, virei uma profissional da leitura, dando aula de literatura em colégios, cursinhos e faculdades. Mas a leitura profissional, embora seja um outro lance, nunca abafou a expectativa com que abro um romance. Atividade 2. Nesse texto, a autora relata alguns fatos de sua vida relacionados à leitura. O que a autora costuma chamar de leitura doméstica? Você já fez leitura doméstica? Pensa sobre isso, que eu volto daqui a pouco para conferir com você.
Voltamos! Vamos conferir? No texto, a autora relata alguns fatos de sua vida relacionados à leitura. O que a autora chama de leitura doméstica? O que será? Nesse contexto, a autora relata a leitura doméstica com aquela que ela realizava em casa, com os livros que ela tinha em casa. Aqueles livros que a gente tem em casa, disponíveis na estante. Então, sem a formalidade de leituras indicadas pela escola, por exemplo, né? Pela faculdade, aquela leitura obrigatória. Não, são os livros que ela tinha em casa, né? Aliás, como é gostoso ganhar livro de presente, hein? Já parou para pensar nisso? Oh, coisa boa! Na atividade 3, releia o trecho do relato. Presta atenção. Com o tempo, virei uma profissional da leitura, dando aula de literatura em colégios, cursinhos e faculdades. Mas a leitura profissional, embora seja um outro lance, nunca abafou a experiência com que abro um romance. Ora, a palavra destacada, qual é a palavra? Embora. É uma conjunção subordinada. Ela é responsável por unir orações. Que ideia ela expressa nesse contexto aqui? Explicação, concessão, comparação, consequência? Pensa sobre isso. Daqui a pouco conferimos. Claro que você já fez o exercício. Pensou sobre isso? Explicação, concessão, comparação ou consequência? Tan, 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 tan. Concessão.
Por que concessão? Porque, embora seja um outro lance, nunca abafou a expectativa com que abra um romance. Perceba, a conjunção está expressando uma ideia que faz uma concessão, né? Embora isso deu, não abafou a minha expectativa de um romance, tá vendo? Então, embora. O que aprendemos? Relato, uma descrição detalhada. Pode ser no campo acadêmico ou até mesmo cotidiano. Relato. O próprio nome diz, relatar. Então, relatar experiências vividas. Podem ser relatos como a tua biografia, memórias, um diário que eu sei que você tem. Podem ser relatos acadêmicos também, né? O que é mais importante de um relato? Sempre em primeira pessoa. Com os verbos lá no passado, nós falamos sobre o pretérito. As características, né, que eu tenho que colocar no texto relato. O que, quando, onde, como, com quem aconteceu e o que aconteceu. Então, eu tenho que pensar nesses elementos da narrativa para colocar no relato. As conjunções subordinadas que são responsáveis por unir orações. Conjunções subordinadas, você já sabe, são aquelas que agregam à oração principal uma outra informação. Então, nós temos as subordinadas que expressam diferentes circunstâncias. Uma concessão, por exemplo, como a gente viu aqui no exercício. Nesse vídeo falamos sobre relato de experiência. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, até o próximo encontro.